Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira e nesse período aqui de férias, né, de janeiro, o melhor programa de entrevistas também. Que você tem acompanhado aí uma série de entrevistas especiais e durante esse mês todo nós preparamos um conteúdo muito especial para você, para a gente poder nesse momento, obviamente, aprofundar alguns temas, né? Quando a gente está aqui nessa entrevista, a gente consegue realmente tocar em alguns aspectos que no debate às vezes acabam passando desapercebidos. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você que curte, acompanha, repercute e compartilha o conteúdo do Vejam Só. Vou colocar aqui para você, antes de apresentar o meu convidado e o tema, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar também, @zeca_pereira. Vai ser uma alegria receber você por lá, poder bater papo com você, responder a sua mensagem. Recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só e desde já deixo aqui registrado o meu agradecimento por isso. São essas mensagens que muitas vezes nos motivam a continuar o nosso trabalho e sou muito grato a cada um de vocês pelo carinho dispensado comigo e, obviamente, com o programa também, tá bom? Hoje o Vejam Só tem o privilégio de receber aqui para uma entrevista, uma conversa muito especial, o psicanalista e pastor também, Javan Ferreira, ele que é amigo do Vejam Só, sempre nos auxilia, nos ajuda. Pastor Javan, pelo hábito o pastor vai sair mais vezes, mas hoje o irmão vem como psicanalista aqui. Depois vai até explicar como é que é lidar com essas duas personalidades. Uma ótima noite, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Boa noite, Zeca. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, né? Essa equipe maravilhosa e a natureza do Vejam Só, né? Que alcança não só evangélicos, mas todas as pessoas interessadas em conhecer sobre teologia, sobre comportamento atrelado à fé. Isso é muito importante. Eu penso que esse programa tenha agregado muita coisa positiva para elevar a autoestima, né? Elevar a maturidade da fé na prática do indivíduo e também, diria até, no contexto das comunidades, né? Da igreja. Então, muito bom estar aqui com você e ter mais uma experiência de crescimento, porque eu sempre cresço quando venho aqui, né? O debate faz a gente pensar, refletir sobre questões que, se não tivesse a provocação do debate, como já participei de tantos, e numa entrevista a gente só pensa naquilo que a gente é provocado, né? E se o telespectador for provocado e isso levá-lo a uma reflexão que faça pensar sobre como ele pode ser uma pessoa melhor, penso que já cumprimos o propósito. Sem dúvida nenhuma, levar essa reflexão, essa busca, né, pelas respostas também é fundamental. E hoje o nosso tema vai falar bastante sobre essa questão prática, caminhada por essa busca, por esse cuidado. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo para você, mas Javan, eu queria começar com as informações da igreja também, que é praxe aqui no Vejam Só, até para quem nos assiste também, colocar e ter essas informações, por favor. Eu sou pastor lá em Osasco, né, aqui na Grande São Paulo, na Igreja Batista em Bela Vista, que fica numa avenida bem conhecida lá, Avenida Antônio Carlos Costa, número 655. E lá nós nos reunimos semanalmente, né, com o propósito de ensino bíblico e focado também na construção do indivíduo por meio daquilo que encontramos na Bíblia Sagrada. E atendo também na região, como psicanalista e online, né, que hoje a pandemia nos empurrou, acelerou esse processo, né, dos atendimentos, inclusive na área de saúde mental, e a medicina, vários segmentos se abriram, né, para o uso da virtualidade para chegar onde de outra forma seria mais difícil. Sem dúvida, e só abrindo um parênteses, que o nosso tema não é necessariamente esse, mas realmente essa virtualidade, principalmente nas questões médicas, em grandes cidades aqui como São Paulo e toda a região metropolitana, é um facilitador incrível. Às vezes você tinha que ir numa consulta só para levar um resultado de exame, levava 1h30 para chegar por causa do trânsito, para o médico olhar, tá ok, pode ir embora. Hoje em dia, com essa facilidade das teleconsultas... Ajuda muito. Nossa, e para a questão da saúde mental, então, é um facilitador incrível. Aliás, nós vamos deixar para você que nos acompanha os contatos do Javan, tá bom? À sua disposição. Então tem lá o perfil no Instagram, tem o canal no YouTube também, para você acompanhar
conteúdos relacionados à saúde mental, ao trabalho que o Javan realiza nessa questão da psicanálise também, tá bom? Então você fique à vontade por lá. Se durante o programa você não conseguiu anotar, perdeu, não achou, vai lá no perfil oficial do Vejam Só, no @programa Vejam Só, e por lá você vai localizar, que nós vamos deixar tudo fixado lá para você, tá bom? Para você ter acesso e poder tirar suas dúvidas sobre o tema e, obviamente, se quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão, você pode ficar à vontade por lá também, tá certo? Javan, hoje nós escolhemos falar sobre autoestima saudável e espiritualidade. E, via de regra, a gente começa aqui o Vejam Só fazendo a pergunta tema do programa. Como hoje o tema não é uma pergunta, mas eu quero começar perguntando da relação dessas questões, porque a maioria dos psicólogos, psicanalistas que passam pelo Vejam Só, eles têm ressaltado a importância da espiritualidade e como a ciência hoje já enxerga questões relacionadas à fé como fundamentais para a cura, principalmente quando a gente fala de saúde mental. Então, eu queria começar com esse aspecto, Javan, que você comentasse e falasse da importância da fé, da espiritualidade, para que nós desenvolvêssemos, né, ou tenhamos uma autoestima saudável, uma saúde mental saudável, e como a própria ciência, a própria academia já encara essas questões de espiritualidade como tratamento e caminho para a cura das pessoas. É um tema que tem se tornado mais ameno, mas sempre foi polêmico, né? Muita tensão, A né? questão da ciência e da fé, o uso da psiquiatria, da psicologia, precisou se quebrar muitos tabus e isso não está resolvido ainda há muita resistência. Eu lembro que aqui no programa teve até debate sobre isso, Várias né? vezes. O cristão pode buscar psicólogo, não, tal e tudo, e há quem ache que a fé vai resolver tudo. E, na verdade, a fé faz parte da nossa existência, mas não resolve tudo, mesmo porque há toda uma questão estrutural da nossa existência como pessoas que nós somos dotados de uma capacidade de soluções, né, criativas. Mas isso realmente passa pela consciência de si mesmo, que é o que tem a ver com a autoestima, né? A autoestima vem... né, o auto, né, de você mesmo e o estima de estimativa. Como é que valor eu me dou? Como eu me vejo? Quando eu olho para o espelho, eu gosto do que estou vendo? Quando eu penso no meu potencial, na minha capacidade, eu me julgo uma pessoa capaz de realizar aquilo que vai satisfazer a minha vida, como eu me posiciono, eu trago para perto de mim pessoas com as quais eu possa me relacionar, receber delas e entregar a elas algo para convivência. Então, a autoestima é justamente como eu penso sobre mim mesmo, o valor que eu me dou. E tem uma certa natureza até bíblica disso, né? O princípio do amor divino é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a referência é o amor que eu tenho por mim, que é o que eu vou partilhar com os outros. E isso é decisivo para a minha felicidade, né? O meu bem-estar. E, por efeito, como o ser humano é um ser relacional, a depender de como eu estou comigo mesmo, vai repercutir no meu trato com os outros. E a espiritualidade é um componente, né, da vida humana que não pode ser descartada. Há muito preconceito até em relação à psicanálise, à psicologia, à psiquiatria, porque parecem ciências que não são muito afeitas, simpáticas com a questão da fé, da religiosidade, o que não é verdade, né? Quando você tem um problema cardíaco, você busca o quê? Um cardiologista, não é? Se há uma disfunção hormonal e etc., você vai buscar um endócrino e assim por diante, né? Os especialistas na área da ciência. E também quando se trata da mente, se é um problema estrutural, natureza orgânica e tudo, você busca o psiquiatra, que é um médico especialista na área da saúde mental, com a psiquiatria, que ele vai diagnosticar clinicamente e vai ver a sua necessidade ou não
até ser medicado, porque ele pode medicar. Já o psicólogo, o psicanalista, não, porque tem outras formações, né, voltadas ao cuidado da saúde mental, mas já vamos ver mais a questão comportamental, né, para apoiar a pessoa, orientá-la a sair de um estado de desequilíbrio, uma crise. Mas a fé, ela é fundamental em qualquer circunstância da vida, mas que é sempre bom a gente ter uma clareza do que é fé, né? Porque tem a fé como um conjunto de crenças, doutrinas, uma ortodoxia, podemos dizer assim, né? Abraçada por religiões, que orienta a crença do fiel, em quem ele deve crer e como crer, como ele deve praticar a sua vida religiosa. Sim. Mas a fé, inclusive apoiada pela ciência, já isso comprovado por vários institutos, né? No Brasil e fora do Brasil, é a fé como capacidade de transpor aquilo que é o possível aos olhos humanos, mas a pessoa, ela crê que algo a mais pode acontecer. Uma força superior pode suprir-lhe uma necessidade, pode agir no que se chama do sobrenatural, né? Agir em cima do natural, potencializando uma solução que não sairia, não aconteceria corriqueiramente, naturalmente. Então, a fé, é provado que sempre que alguém tem fé, todo e qualquer processo terapêutico, ele tem um ganho significativo comparado a quem não tem fé. Isso estudos comprovam, estudos desprovidos de vínculos religiosos. E bom é isso, né? Sim, porque não foram religiosos que fizeram para comprovar que a fé faz sentido, tem um efeito. São cientistas sérios e fazem aquelas pesquisas por amostragem, por separação de grupos de pacientes que não exercitam nenhum tipo de religião, não têm fé, e os que não têm, e se é provado que todo o efeito do processo terapêutico tem mais ganho com aqueles que têm fé. Por isso, alinhar a questão da autoestima com a espiritualidade, sem dúvida, é algo que é real, né? Porque a ciência prova isso, e porque a espiritualidade faz parte do existencial humano, né? E alguém já me perguntou como é que você consegue ser psicanalista e pastor. Olha, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, qualquer profissional, quando atende alguém com a questão de saúde mental, ele não deve estar preocupado com a fé da pessoa, né? Os valores éticos morais da pessoa. Se encontra ali um paciente que está buscando uma ajuda, e se ele trouxer o elemento fé, eticamente você deve trabalhar, porque isso é decisivo para a vida dele. Como ele lida com a fé, como ele lida com a questão religiosa. E no histórico dos grandes pensadores e do próprio Freud e tudo, por trás tem uma história de fé, né? Ou de abraçar ou de fugir dela. Ou de tê-la como realmente algo que formou, né, o seu caráter, a sua personalidade de maneira positiva, ou que o marcou de maneira negativa, lhe impingindo algum tipo de sofrimento, né, de lhe tirar, né, uma busca de prazer, mas de alguma forma ali está presente. A espiritualidade está presente na vida de todos nós. Por isso ela é muito importante no sentido de resgatar a nossa, nos ajudar a resgatar uma autoestima no sentido de ela ser positiva. Sim, sem dúvida. A própria teologia vai trabalhar muito nesse conceito mesmo, assim, de que falta ao homem algum detalhe e que a fé, a espiritualidade, a presença de Deus pode complementar e deve, na verdade, complementar isso. E é muito interessante a gente perceber como é que a ciência caminha para esse reconhecimento também. Você viu que tem muito assunto para a gente conversar, o papo vai ser muito legal, mas deixa eu aproveitar nesse comecinho aqui e já abrir a oportunidade para você que me assiste participar. E você faz isso acessando o nosso perfil lá do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. É por lá que você encontra as nossas enquetes, é lá que você vota, é por lá que você dá a sua opinião também. Põe na tela, por favor, a enquete que nós separamos para o programa de hoje. Tá aí para você, ó. O que a gente quer saber é o seguinte: você acredita ou observa ou percebe que o cristão é mais contente e satisfeito com a sua vida? Ou, na verdade,
aqueles que professam a fé em Cristo são mais murmuradores e reclamões. Como é que você observa isso? É interessante observar até o exemplo bíblico do povo de Deus também, né? Como é que era na história. Bom, tá aí as opções. Mais satisfeito, né? Ou reclamão. Escolha uma delas, vote. Na postagem seguinte você justifica. Nós vamos pegar alguns desses comentários e colocar aqui para a gente poder ajudar e fazer observações em cima da sua opinião também, tá bom? Já coloquei aqui para você o nosso perfil lá no Instagram e vou disponibilizar também a nossa página lá no Facebook e o nosso canal do YouTube. Tudo você encontra como Programa Vejam Só. Em todos esses canais você vai ter acesso aqui aos nossos materiais, às nossas postagens, para você ficar por dentro e sabendo tudo o que acontece no Vejam Só. Lá no nosso canal do YouTube você encontra os vídeos dos programas, tá bom? Que nós estamos gravando, que são inéditos, além, é claro, de uma playlist lá com muito conteúdo antigo. O Vejam Só Retrô, tá bom? Tem muito programa lá para você assistir. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta a nossa página lá no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram também para você ficar por dentro de tudo, porque nas redes sociais nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então você que está antenado, que tá por dentro lá das redes sociais, você vai sempre receber um alerta no seu celular. O Vejam Só está ao vivo. Você clica e já assiste e já acompanha e por lá pode participar também. Além disso, o Vejam Só está nas plataformas de áudio. Só você procurar por Programa Vejam Só e aí você vai ter acesso. Então, está dirigindo, vai ouvindo Vejam Só. Está no metrô, vai acompanhando, no ônibus, caminhando. Uma forma de você ter acesso ao nosso conteúdo também pelas plataformas de áudio. Compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que ele chegue e abençoe mais pessoas também. Tá bom? Javan, eu queria começar na verdade, começar não, né? Continuar a nossa conversa falando sobre a questão da saúde mental e esse mundo que nós achávamos que era pós-pandêmico, mas parece que nós não estamos tão livres assim da pandemia ainda, né? Ainda está circulando por aí, cada vez aparece uma variante nova, uma confusão. Bom, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas o que a gente escuta muito é que a saúde mental, nesse período, foi muito prejudicada e, muito possivelmente, quando o mundo ultrapassar esse momento, também o caos vai estar instalado quando a gente fala de saúde mental. Você, como profissional da área, o que você espera encontrar, que realidade você espera encontrar ou que já encontra, principalmente aqui no Brasil, que antes da pandemia era o país mais ansioso do mundo e o quinto em número de pessoas constatadas com depressão. Qual o cenário que o irmão espera encontrar? Zeca, nós temos uma sociedade doente, né? Na verdade, do ponto de vista de saúde mental, não só nas outras áreas, mas a saúde mental. E o que a pandemia fez foi escancarar esse estado da sociedade no sentido da sua doença, porque a pandemia, no caso, né, da Covid, né, ela não agiu só no corpo, mas por tudo que foi contingenciado, fomos obrigados a um estilo de vida diferente, e isso pesou muito no ponto de vista emocional. E realmente a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela constatou que houve um crescimento muito grande de ansiosos e deprimidos, e no Brasil não foi diferente, né? São milhões de pessoas nesse estado, principalmente mulheres e homens acima de 60, mas também eventos que são possíveis de se constatar até em crianças, né? Então, Sim. Hoje a gente vê o comportamento ansioso e casos de depressão também nas crianças, nos adolescentes e assim por diante, porque a pandemia foi um corte, né, naquilo que estávamos acostumados, vamos dizer assim, e vem uma força externa e diz, olha, não é bem assim. O novo estilo de vida de vocês vai ser diferente, não são vocês que vão ditar, mas nós vamos ditar que seja assim. Isso, por si só, gera tensões internas, né? Porque quando a gente trabalha a questão da autoestima, a gente vê que, na verdade, até trazendo
e eu vou acabar citando aqui as questões da nossa religiosidade, da nossa fé, né? Até trazendo a questão bíblica, né? O apóstolo Paulo ele diz, né, que a gente briga com a gente mesmo, né? O bem que a gente quer fazer, acaba não fazendo, o mal que não quer fazer, acaba fazendo, tal e tudo, mas ele usa uma expressão de esmurrar, para subjugar o seu corpo, para ele dar uma sossegada, alcançar um equilíbrio e fazer o que deve ser feito no sentido da vida, né? Porque nós temos uma briga interior e temos uma briga exterior. Né? Do ponto de vista da saúde mental, da psicanálise, da psicologia, nós temos o nosso mundo interior e o mundo concreto que a gente conflita para como é que nós vamos nos posicionar. Né? E a pandemia trouxe vários elementos que nos obrigaram o ser só, mas ao mesmo tempo nos obrigaram também ao ser acompanhado, né? Não à toa que tantos divórcios foram registrados durante a pandemia e no pós-pandemia, se é o que a gente está vivendo já, né? Não saímos 100%, né? Sim. Porque, segundo a ciência, né? Nós vamos ser acompanhados por esse vírus por um bom tempo, né? Talvez a questão da vacinação vai persistir aí como a influenza e outros, não com a incidência que lota hospitais e etc., como no começo, que nos assustou, mas é algo que a gente vai ter que se habituar a lidar e por isso não podemos nos desarmar 100% dos cuidados, né, de higienização, máscara, às vezes em lugar fechado, se está com um problema de saúde, tomar os seus cuidados, isso vai fazer parte, isso deve ser incorporado, né? Houve um lado bom de cuidarmos de nós mesmos, isso tem a ver com autoestima, mas saber que o cuidado de nós mesmos acaba sendo um cuidado para com o próximo. Isso é relacional, né? Porque somos seres da individuação, da individualidade, mas somos seres relacionais da comunidade. E se há algo que posso dizer que foi bom na pandemia é nos trazer esse valor de quanto o nosso ser e fazer afeta o outro e o outro nos afeta. Então, somos responsáveis uns pelos outros. E isso, se não tiver um equilíbrio, né, em termos de autoestima, você vai agregar mais fatores de tensão para a sua própria vida, né? Não basta as tensões interiores, né, que nós temos desde a nossa formação, né, porque somos, em grande parte, resultado da nossa formação, né, dos pais, né, daquilo que nós recebemos quando criança, que nos serve de indicadores de valor próprio, dessa autoestima. E confrontado com as pressões diárias, né, e a pandemia nos colocou muito à frente disso e também mostrou a nossa impotência, nós temos que buscar um ponto de equilíbrio. E aí vem a igreja, a fé ajuda nisso, né, pelo pertencimento, pelas redes de apoio, por alimentar no indivíduo a esperança, né? E a esperança não só no sobrenatural, mas que todas as investidas disponíveis ao homem, né, como nós tivemos as vacinas e os outros medicamentos, vai dar um resultado, né, para você vencer aquilo que é o desconhecido, porque um elemento de tensão da pandemia foi o desconhecido. Né? Eu lembro que eu estava na 15 de novembro aqui no centro de São Paulo, naquele primeiro semestre que decretou que todo mundo tem que estar de máscara, estava fechando tudo. Zeca, que sensação, rapaz. Eu fui num cartório ali perto, aí eu vinha no meio da rua, né, que ali pode se andar, né, o calçadão, aí deu uma parada assim, eu comecei a olhar para aquele pessoal de máscara, aquela coisa assim meio deserta, né, que pouquíssima gente no centro de São Paulo. Eu digo, eu estou dentro de um filme de ficção, né? Mas era real. E não durou um mês, ou 2 ou 3, como nós pensávamos que fosse durar, né? 2 anos, 3 anos, e ainda estamos vivendo, né, sob os efeitos. Então, imagine isso do ponto de vista da saúde mental. Eu tenho pessoas na convivência eclesiástica, na igreja,
Certamente você conhece pessoas assim, que fugiram do vírus, mas acabaram se entregando ao medo, né? Desenvolveram transtornos vários, e algumas têm dificuldade de ajuntamento. Muitas igrejas vivem essa realidade de pessoas que não voltaram, ou voltaram com muita dificuldade, né? Permaneceram distantes, né? Sim. Distantes. E isso foi um efeito da pandemia, né? Eu só sou meio, não contrário, né? Eu só fico meio pasmo porque sempre tem um marketing aí, né? De aproveitar a ocasião, porque eu lembro que no primeiro ano da pandemia já tinha gente escrevendo sobre o pós-pandemia, né? Sim, sim. E nós não estamos ainda no pós-pandemia, né? A pandemia ela ainda vai perdurar nos seus efeitos por muito tempo, né? Muito Sem tempo, dúvida, né? sem dúvida. É até difícil a gente medir isso. Muito difícil, porque o efeito não é só o controle na questão viral, né? Teve o efeito na saúde mental e tivemos efeito aí na economia, né? Na educação, em vários segmentos que foram afetados e tiveram que se ajustar, né? Para sobreviver durante o momento mais tenso e depois agora se organizando fora daquela pressão, né, que se obrigou várias restrições e agora, bom, eu estou livre de novo, deixa eu ver aqui se eu estou livre, né? Posso fazer coisas, né, sem aquele medo, e aí um novo posicionamento, né? Sim. Javan, o irmão acredita que, e a gente sempre coloca essa questão, a igreja ela está inserida na sociedade, ela é um reflexo da sociedade e ela vai sofrer com os impactos que a sociedade sofre também. A pandemia é um exemplo claro disso. Impactou toda a sociedade e a igreja precisou lidar com ela. Muitas igrejas precisando às pressas se remodelarem com equipamentos de transmissão para poder colocar o culto e tudo mais. O cristão, o ser humano cristão, ele sofre e enfrenta essas mesmas demandas com relação à saúde mental que qualquer pessoa, e eu digo no sentido de flertar com possibilidade de depressão, de viver ansioso, de ter essas dificuldades. Assim, o crente ele tem como diz Paulo, né, um escudo especial, ou não? Ele está suscetível a enfrentar e passar por essas situações também? É uma pergunta bem interessante, né, que nos faz refletir sobre a realidade da vida cristã e a humanidade, né, do crente em Cristo, né? Eu sou evangélico há um bom tempo, né? Me converti aos 6 anos de idade, segui a vida e tal, e eu acho que eu vi vários processos de mudanças, transformações da igreja, mas houve um tempo que os crentes, né, vamos dizer assim, eram meio que chamados de ET, né, porque só falavam do além, do além, do além. Aí depois, há todo esse processo de mudanças, de teologias várias, e hoje há muitos cristãos falando só não do além, mas do aquém, do aqui, do agora, né? E isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo diz, né? Que se a gente pensa ou busca Cristo, né? Vamos parafrasear, ou busca a fé, busca Deus só para as nossas questões terrenas, nós somos as pessoas mais indignas. Opa, mas e aí? O além ou o só aqui sem ter a ver com além? Do 8 ou 80? Esse aqui é o problema, é o desequilíbrio. E a psicanálise, a psicologia, as ciências buscam dar ao ser humano o equilíbrio, fortalecê-lo, tanto na saúde física e, no caso, aqui, né, da nossa entrevista, que tem a ver com a psicanálise, da saúde mental, fortalecendo o ser humano. E eu encontro na igreja, e por isso também me dediquei muito a estudar, a pesquisar e a psicanálise, que tem questões que não pertencem à igreja resolver. Tem a fé no sentido salvífico, né? A fé redentiva, a salvação que foi feita, providenciada, realizada por Jesus Cristo, mas essa salvação não resolve
a necessidade humana de crescimento, de maturidade, né? E, como citei, o próprio apóstolo Paulo reconhece os seus conflitos internos. A pessoa que tem uma fé, ela continua sendo pessoa. Só que eu costumo brincar na igreja, gente, nós temos um plus. Nós somos iguais nas necessidades, nas imperfeições, nas limitações a todos os seres humanos. Eu não gosto muito da ideia que passamos às vezes para crianças, tal e tudo, do super crente, né, do super herói. Aí o Sansão, o Davi, tal, venceu o Golias, os leões. Só que, na verdade, a ênfase bíblica não é nesse sentido do super, mas mostrando que eram seres humanos. E eu gosto muito da expressão de Tiago, quando ele se remete a Elias, né, para incentivar a oração e tudo. Ele diz: olha, Elias, o profeta, né, o grande profeta, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sim. E quando a gente trabalha com autoestima, o trabalho é focado justamente no autoconhecimento, para você conhecer a sua humanidade, aceitar as suas fragilidades, e esse aceite ser um gatilho para você se desenvolver, amadurecer. E o apóstolo Paulo, vou estar sempre lembrando dele aqui, tá, Zé, que me permita, Claro, porque o apóstolo Paulo eu o reputo como o apóstolo da maturidade. Ele tinha a sua convicção de fé e focava a vida nela, né, mas ele tinha uma consciência de si mesmo para ele se ajustar na conduta, nos seus relacionamentos, tanto com a igreja, né, quanto na sua interiorização das suas lutas, porque ele teve muitos momentos de solitude, que se ele não fosse uma pessoa equilibrada, ele teria sucumbido do ponto de vista emocional. A espiritualidade lhe ajudou, mas a consciência de si mesmo foi decisiva, né? E o que falta às vezes é isso, né? Há uma venda de uma fé mágica, um piripimpim que vai resolver tudo, e é mentira, né? Até questões que dependem de você se posicionar como ser humano, né? Há uma salvação redentiva ali, né? E a gente crê nisso, quem tem a fé cristã bíblica, né, em Jesus Cristo, mas tem a sua vitória pessoal contra as suas lutas, as suas fraquezas, né, que dependem do seu autoconhecimento e a disposição em quebrar círculos viciosos e, identificando o seu potencial, as suas virtudes, inaugurar círculos virtuosos. E a fé nos ajuda nisso. Então, é ter esse plus, né, e usá-lo, né, que as pessoas que não têm fé, infelizmente, não têm. Está acessível a elas também, mas elas não têm. Mas, porque senão, qual a diferença entre aquele que diz ter uma fé em Cristo e o que não tem? Se nós observamos muita gente atrapalhada dentro da igreja, né? A gente tem muita gente problemática dentro da igreja que usa a religiosidade, na verdade, para sublimar muitas questões interiores, né? Muitos recalques, muitas frustrações, muitos desejos, né? E você observa que, por vezes, não estão servindo a Deus coisa nenhuma. Sim. Né? Muito menos ao próximo, né? Estão querendo servir a elas próprias e da maneira doente, né? Porque todo serviço da fé a Deus, da fé que me faz olhar para o outro com amor e compaixão, acaba me servindo também porque o bem que eu faço me faz bem. Sim. Né? Me dá uma sensação de realização, me dá um sentido de vida, né? Que é algo que a autoestima trabalha muito, né? Eu gosto muito do Viktor Frankl, né? Aquele judeu que sofreu em 4 campos de concentração na Segunda Guerra e já trabalhava a questão da importância do sentido da vida para ajudar você a superar as dores, os sofrimentos. E a igreja é uma comunidade que dá sentido à vida das pessoas, desde das coisas mínimas, né, que elas podem ser úteis ali, é a questão de se sentirem acolhidas e acolherem a outros, e se isso é um sentido para a vida, é um ganho de espiritualidade incrível para a pessoa ter uma autoestima equilibrada, né? E aí poder enfrentar as lutas que fazem parte da vida, né? Somos seres humanos e ter essa consciência faz muita diferença.
Javan, não sei se para o nosso telespectador também fica essa impressão, mas eu sinto que quando a gente fala assim de autoestima, parece que o termo é sempre relacionado à beleza. Tá falando só de vaidade, da aparência. É só disso que ele significa? É só de você se olhar no espelho e falar, nossa, estou bonitão hoje. É só isso ou ele traz outros conceitos com relação à satisfação com as coisas da vida, com o seu trabalho, com a sua família, com os estudos, com o lugar que você mora? O que esse termo está embutido nele aí? A gente vive numa sociedade que manipula o ser humano, né? A sociedade de consumo faz muito isso, né? E é muito perigoso quando até a religião também entra nisso. E a autoestima, infelizmente, foi muito levada para esse lado, né? Nós somos o país que mais faz plástica, mais botox, mais tudo, né? Nós somos o país também do fake, né? Vamos dizer, você não é exatamente aquilo que parece ser nas redes sociais, né? É o país da fake news. Isso, da fake Inclusive news. nas fotos, né? Que Então, vendem. Boa, e é verdade. isso é um incentivo, mas esconde também uma realidade de insatisfação consigo mesmo, né? Porque se você olha no espelho e não se quer bem, não aceita, não está feliz com o que vê, você inicia um processo de desconfiguração, quando, na verdade, você deve, segundo aquilo que desenvolvemos no campo da saúde mental, né, que é psicologia, que é psicanálise, é justamente a pessoa ter um autoconhecimento que leve a ela aceitar-se a si mesmo e trabalhar com isso, né, sabendo que ela, como ela é, ela pode se relacionar com o mundo concreto, com o mundo, né, porque há toda uma diversidade no mundo, né, e quando você foca só na casca, na aparência, na embalagem, você está ignorando o conteúdo. Por isso, nós temos pessoas muito insatisfeitas, mesmo depois da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, milionésima cirurgia plástica, né? Porque nós temos a sociedade dos descontentes, dos insatisfeitos. E parece que mercantilmente, vamos dizer assim, né, mercadologicamente, é importante que as pessoas fiquem satisfeitas, descontentes, porque senão, né, e o próximo lançamento? Sim. Né? Tudo aquilo que deveria ser um atendimento ao nosso bem-estar, ao nosso conforto, à nossa necessidade até de sobrevivência, foi transformado em objeto de vaidade, de consumo, de comparação, para ostentação. Então, a pessoa vai sempre ser instigada a buscar sua satisfação em ser melhor do que o outro, não melhor para ela própria, né? Eu lembro de uma situação que isso me fez lembrar, que tratava uma paciente, e a paciente ela se queixava porque, por mais que ela fizesse, se tratasse, se colocasse, né, bela, né, não se dá aparência, o marido simplesmente não percebia. Tem uns cabras que são meio esquisitos, né? Essa mulher pintar o cabelo e pôr uma lente de contato de uma cor totalmente diferente, ele não vai perceber, porque não olha para quem está do lado dele, né? E vice-versa. Isso é muito triste, né? É muito triste. E isso só prova que conversávamos no ambiente, né? No terapêutico, que aquela paciente, na verdade, ela teria que se recompor no sentido de ela se contentar, se alegrar com o que ela estava vendo, enfim, se embelezar para ela própria. Né? Porque a pessoa que está feliz consigo mesma, ela dificilmente será uma pessoa difícil de se relacionar com os outros. Ela dificilmente causará mal-estar no ambiente, e aí ela será simpática, agradável, acolhida por quem ela é, não por quem ela parece ser, por aquela figura que ela criou, não segundo ela, mas segundo o que ela acha que as pessoas vão gostar. E esse é um grande problema. Ela vai continuar insatisfeita. Quando ela for para o seu quarto, né, para a sua intimidade, para a sua solitude, vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vai caminhar para uma depressão, uma pessoa insatisfeita, descontente
com ela própria. E o que a sociedade tem criado é isso. Finja que é alguém que você não é para satisfazer o outro. E a pergunta para aquela paciente foi: você está feliz com quem você é depois que você se veste assim, que faz toda essa produção, independente de alguém lhe dar um elogio? Porque é isso que determina um equilíbrio emocional. É lógico que a gente, como ser humano, ser social, e desde pequenininho a gente necessita de validação, ou seja, dos elogios, né, dos incentivos, e que sejam verdadeiros, né? Porque senão a gente cria monstrinhos, né? Cria monstrinhos. Você começa a validar muito uma criança naquilo que não é real, depois você vai ter as consequências e vai sofrer com elas. Vai achar que, puxa, né? O que é que eu fiz, né? Você estragou a criança, né? Tem um professor meu que ele dizia que elogio demais pode estragar a criança, porque tem a ver com quem recebe. Então, Zé, essa é a questão, né? Da autoestima realmente foi muito focada na aparência, na aparência. Até o termo bíblico, né, que Deus não vê a aparência, vê o coração. Sim. Não que ele não olhe para a aparência, o importante é que a aparência reflita o seu coração. Mas o que a gente tem visto é que a aparência não tem refletido o coração. Quem a pessoa é, mas por quem ela quer ser aceita. Né? Sim, como ela quer ser reconhecida. Como ela quer ser reconhecida. Então tem a ver com isso, com busca de reconhecimento. Mas o reconhecimento externo, se você não reconhece a si mesmo, ele cumpre, né, uma superficialidade, mas não resolve a sua questão de alma, de interior. O sentido da vida está mais no que nos move do que naquilo que nós fazemos. Uhum. Né? E, às vezes, você faz lá uma ação piedosa, no sentido de caridade e etc., e aquilo causa um glamour, né, para quem vê a sua bondade. Sim. E quando você vai para casa e sabe por que você fez, se não foi realmente para um mover, né, de amor, de compaixão, de querer tirar alguém daquela situação de vulnerabilidade, você, olhando para o teatro que você fez, aquilo só aumenta o seu nível de inferioridade, de você se sentir como uma fraude, né? Sim, sim. E a pior coisa para um ser humano é ele olhar para si mesmo e não se reconhecer como aquele que é reconhecido pelos outros. Sem dúvida. Né? E isso é crise. E esse ciclo até de reclamação, de murmuração, de descontentamento, né, Giovanni, vai levar a pessoa a crises com a sua autoestima, com a sua própria definição. Imagino que é a partir daí que vai surgir essa autoestima baixa ou essa autoestima que não é saudável, né, que atrapalha, porque a pessoa não está contente com nada. Então, ela acorda de manhã, poxa, hoje está muito sol, hoje está quente, calor, poxa, hoje está chovendo, e hoje está frio. Vou para o trabalho, não gosto do trabalho, não tenho trabalho, sabe? Tudo é motivo de murmuração e de reclamação. Esse ciclo contribui realmente para essa queda da sua percepção das coisas boas e abençoadas que te cercam e você vai entrar basicamente nesse ciclo de uma autoestima baixa? A autoestima, né, tem tudo a ver com o valor que você dá ou não se dá. Né? Se baixa é porque você olha e não vê nenhuma grandeza em você real. Por mais que você tenha a fictícia, que é o holofote, né? Uhum. Os aplausos, as curtidas, sim, né? Sim. E etc. Então, isso automaticamente você vai permanecer com sua insatisfação. Se nós pegarmos o histórico, né, de celebridades do passado e etc., né? Quantos morreram em situação triste, né? Até porque a autoestima baixa, que vai desencadear alguns transtornos, acentuar até alguns transtornos de personalidade, etc. Nós temos os casos, né, de ansiedade, de depressão e assim por diante, que pode levar as pessoas, não todas, né, vamos dizer assim, a alguns tipos de compulsões e de buscas até de uso de drogas, como nós temos históricos, que não vou citar aqui, de celebridades que morreram
tristemente, da pior forma, né? Com um legado artístico profissional fantástico, mas do ponto de vista da felicidade, do ponto de vista da autorrealização, não com o externo, mas consigo mesmo, os fatos, a forma como viveram e a que se entregaram, mostram que eram pessoas com autoestima baixíssima, porque, do contrário, não teriam buscado outros meios de compensação e tido o fim que tiveram, né? Triste fim, que penso que nenhum de nós quer para si, nem para nenhum dos nossos, né? E, embora a imprensa geral, a mídia do consumo, não foca para esse aspecto, que é até uma negligência, penso eu, porque o que eu gosto dos personagens bíblicos e da Bíblia em si é que ela não esconde a fraqueza de ninguém. Sem dúvida. De ninguém. Nós temos o histórico de Davi, de Sansão, de Esaú e de todos, né? Mostrando a fragilidade deles, e a grandeza deles foi quando, temos o exemplo de Davi, né? Quando reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas, e busca ajuda, né? Busca ajuda daqueles que estão à sua volta, e principalmente a ajuda da espiritualidade, da fé, que lhe dá sentido à vida e lhe faz se posicionar em relação ao mundo com consciência de si mesmo, né? Não em relação ao mundo e aquilo que o mundo oferece no sentido de um glamour, eu não diria falso, né? Mas de um glamour que é, no mínimo, ilusório, não é consistente, né? Superficial, para aquilo que você é como pessoa, né? Que tem algo muito mais de necessidade do que aquilo que temos fora de nós, né? E a autoestima bem trabalhada lhe traz esse equilíbrio para você admitir tanto as suas fragilidades, bem como aquilo que o mundo não vai te entregar, nem você entregar ao mundo. Porque o que gera todas essas questões, né, de ansiedade e depressão é justamente o medo do fracasso e a fuga do sofrimento, e o medo também de, em tudo isso, a sua vida perder a razão de ser e você, atemorizado, né, se recolher dentro de você mesmo, de maneira que você fuja, né, da exposição. E isso repercute muito, evidenciando uma saúde mental totalmente prejudicada. Quando eu digo que a gente poderia tirar muitas lições positivas, e a mídia de consumo não faz isso, né, porque se fizer isso desglamoriza o herói, é mostrar a humanidade dessas pessoas, né, e observar que eles trilharam caminhos que não foram os melhores caminhos, sejam por quais motivos foram, né? E que isso não diminui o aspecto profissional deles, mas o lado pessoal traz a realidade até para que outros jovens busquem uma realização profissional, contributiva à sociedade, mas entendendo que há um risco quando você se perde no glamour, né? No ser famoso, no ser poderoso, com um poder que é irreal. Não é um poder verdadeiro, né? É um poder, eu não diria fake, né? É um poder que atende a uma área da vida externa a você, mas que você sabe que o determinante para o seu bem-estar, para a sua saúde mental, é como você está com você mesmo, né? Aqui dentro, né? Independente do julgamento dos outros, independente das expectativas que os outros têm de você, porque nós criamos, né, monstros de nós mesmos e monstros em relação aos outros com base em expectativas que nós projetamos, né, e que eu chego para você, Zeca, espera isso de mim. Mas se realmente o Zeca esperar, eu vou entregar, eu tenho condições de entregar. E aí eu não falo apenas de um serviço, né, vamos dizer assim. Sim, sim. Que você paga por ele, mas da confiança, né, de uma maturidade numa situação que requer um comportamento lúcido, sóbrio, né, algo de um bom senso, de valores, né, que é outra coisa que tem desestabilizado, né, a questão
da autoestima porque você antes podia se ancorar, né, em valores, em princípios repercutidos nas estruturas sociais. Hoje Isso está muito líquido, né? tá, né? O Zygmunt ele trabalha muito isso, nessa questão da sociedade líquida, que faz com que o sujeito seja líquido, né? E é muito ruim para um ser humano quando ele está sozinho, né, consigo mesmo, ele não encontrar dentro dele no que se sustentar. Sim, sim. Isso é perigosíssimo, né? Isso pode levar, né, até a uma ideação suicida e ao suicídio. Sim, né? sim. E tem ocorrido muito isso. Porque isso interfere em todos os relacionamentos, né, pastor Javan? Porque às vezes a pessoa tem um relacionamento amoroso e ela tem alguns códigos éticos e morais que são base para ela, da família e tal, mas que para outra pessoa não faz sentido nenhum e aquilo para ela traz chateação. No mundo empresarial, a mesma coisa, educacional. Então, quando você não tem esse código estabelecido e comum a todos, quando ele é muito diluído ou até imperceptível, né? Acho que até é bom a gente dizer isso, né? Hoje, acho que o código ético e moral da nossa sociedade é praticamente imperceptível. Cada um cria o seu. Então, realmente gera um desconforto muito grande. Pastor, nós vamos caminhando para o final aqui do bloco, né, dessa conversa. Eu quero entrar nesse período final aqui, nesses últimos minutos, para a gente falar da importância do tratamento e da busca por ele. Porque no ambiente eclesiástico, via de regra, nós vamos buscar um aconselhamento pastoral. E o nosso objetivo aqui não é desconstruir o aconselhamento, mas é poder introduzir e abrir a possibilidade de uma terapia, de busca de um acompanhamento mais próximo e específico para a saúde mental. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho da importância dessa busca e, obviamente, a importância da própria terapia para o auxílio nessas questões da autoestima. Sim. A autoestima, ela tem tudo a ver com todos os nossos componentes de formação. E, no campo da fé, a religião acaba sendo muito decisiva, né? Principalmente aqueles que praticamente nasceram dentro da igreja, e a igreja ajudou a formar, né, a construir o seu caráter. E o aconselhamento pastoral, ele é bem-vindo, ele é muito importante, porque ele está muito associado à questão comportamental, né, e o a ver com doutrinas, com regras e etc. E quando a gente trabalha na questão terapêutica, Zé, que a gente traz o indivíduo, né, para algo que eu diria que é anterior ao institucional, né? A fé no sentido de regras, de dogmas, mas a fé, se ele traz como componente, a sintonia dele com o Criador e como ele se vê pessoa em relação ao Criador. Então, existem linhas de aconselhamento bíblico até muito radicais, né? E, na verdade, a Bíblia não responde tudo, porque ela não pretende responder tudo. Sim, tem essa ambição. Né? Ela não é um livro, embora tenha história, não é um livro de história, né? Embora tenha, se você quiser encontrar até aspectos científicos, também vai ter, mas não é um livro de ciência, tem questões geográficas, mas não é um livro de geografia, né? É uma carta de Deus, a gente crê nisso, né? A humanidade, mostrando o grande propósito de Deus em ter o ser humano com ele, em curar o ser humano, né? Inclusive emocionalmente, dando ao ser humano as condições para que ele pratique a autocura. Eu gosto muito de olhar a Bíblia, de como Deus, embora não precise, chame o ser humano a participar da sua ação, inclusive as ações miraculosas. Eu penso que quem crê em Deus, crê que Deus poderia realizar todos os milagres que ele realizou na Bíblia, e se focarmos na tirada do povo do Egito, sem a participação de Moisés, mas ele trouxe Moisés para essa participação. Então, a questão do aconselhamento bíblico é importante, porque é um nicho de convivência ali da pessoa, né? Aquilo vai ter um poder muito forte para ela, só que só as ferramentas do aconselhamento bíblico não são suficientes para questões que estão ali impregnadas de conteúdos formadores daquela pessoa como ser humano, que recebeu influência da criação, né, dos seus pais, das suas referências,
tem uma personalidade que você, na terapia, tem a oportunidade de identificar e trabalhar ali pontualmente, né, interagindo com o indivíduo, a depender da terapia que ele vá abraçar, né? A psicanálise, ela não é tão diretiva como a terapia que trabalha com cognição, com questão comportamental, né? A famosa TCC, que hoje está muito em foco aí no campo da psicologia, que é muito interessante, tem o seu resultado de pronto, né? Na remissão de sintomas a partir do autoconhecimento e da inserção de comportamentos que vão quebrar círculos viciosos, e a psicanálise ela trabalha de maneira mais a aprofundar as causas, a raiz, e com isso também, de alguma forma, alguns sintomas já são trabalhados no sentido de remi-los, né? Não gerar tanto desconforto como o desconforto que levou a pessoa, a queixa que levou a pessoa a procurar a terapia. Mas eu penso que nós já vencemos muito, Zeca, o preconceito, né? Tanto que eu sou pastor e tantos os pastores são Sim, psicanalistas, né? E o que a gente tem que entender é que há questões que a fé responde, né, no sobrenatural, que é a fé redentiva, que é a fé que alguém vai agir, né, por misericórdia e graça, e esse nos alguém não é o socorrendo. psicanalista, né? E esse alguém não é o psicanalista, como também não é o pastor. Exata, Né? perfeito. É o divino que você crê, é essa relação espiritual, mas tem coisas que é da sua responsabilidade. Né? A individualidade, ela, vou redundar, né, pertence a cada indivíduo. Ele ser responsável a agir na sua própria história, assumindo o controle naquilo que lhe é permitido da sua vida e respeitar o outro nesse aspecto e, na convivência social, acertar, né, como é que vamos lidar na divisão das coisas que nós temos como uso comum no contexto da sociedade. Né? Então, eu penso que dá para trabalhar tanto a questão da conduta comportamental religiosa, com base naquilo que dita aquela fé, aquela religião, como também na questão da terapia que o pastor não vai conseguir resolver. Sim. E até por questão muito íntima, muito particular, aquele membro da igreja, aquela pessoa não vai se sentir à vontade, né, para abrir, para falar, né, e dividir com o pastor como um terapeuta agindo ali, aquilo realmente que está lhe afetando, e que por vezes pode ser até o próprio pastor. Sim, né? De fato. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. Tem questões que eu, como pastor, se é alguém ali da minha convivência, eu indico que vá tratar com um outro profissional, porque extrapola a esfera do aconselhamento bíblico pastoral. Né? A gente sabe que o aconselhamento bíblico ajuda em muito. Mas tem questões que envolvem o aspecto psicológico, ou às vezes até estrutural, né? Que aquele membro da igreja está tendo um quadro que, de repente, precisa do encaminhamento psiquiátrico. Eu já vivi situações de alguém me chamar como se a pessoa endemoniada estivesse, não estando, e pasme, o quadro era uma convulsão febril. A pessoa estava com a temperatura altíssima e tendo convulsões e a fala meio complicada, tal, e a primeira coisa que veio à mente, porque era aquilo que a pessoa sabia, foi tentar repreender o demônio. Né? Eu vi casos também da pessoa tomar uma medicação e alguém não lê a bula, e a bula mostrava que a pessoa podia ter como efeito colateral alguns delírios, alguns devaneios, ver bichos, tudo mais. Aí a pessoa sem conhecimento vai lá e repreende o demônio de quem não tem demônio. Né? Então é falta de conhecimento, falta de sabedoria. De repente, um psiquiatra ajuda, né, em termos até medicamentosos, porque depressão e ansiedade tem muito a ver também com a questão orgânica, né, do organismo. Né? Nós somos seres químicos, né? E uma disfunção afeta-nos também no sentido emocional. E isso
vai repercutir na nossa forma de nos posicionar na vida, nos nossos comportamentos. Se não houver uma leitura disso, vai tentar se resolver com ferramentas que não são próprias para isso. Sem dúvida. É por isso que logo no início, pastor, e 2 minutinhos para a gente concluir esse bloco aqui, eu falei daquela junção da fé e da ciência, de como a própria academia já utiliza a espiritualidade na questão da cura e dos processos terapêuticos, porque cada vez mais fica clara essa multidisciplinaridade do ser humano. Então, a fé é mais um componente nessas várias facetas que o ser humano apresenta, hormonais, de saúde, psicológicos, tudo isso arranjado, coordenado, para que você avance. E, obviamente, o aconselhamento pastoral pode ser e deve ser, em muitos aspectos, encarado como uma dessas ferramentas. Não para excluir as outras, mas para que, junto, caminhe em prol de um amadurecimento e, obviamente, de sanidade do ser humano por inteiro. Né? Essa questão você coloca, ela é fundamental, uma visão multidisciplinar do trato com o ser humano. Uhum. E na igreja a gente começou a usar muito, né, quando a igreja começou a ser percebida, infelizmente em alguns aspectos, mas não vamos entrar, talvez seja um dia tema para debate, né? Próximo debate, né? Exatamente, né? Houve uma preocupação maior, né, em usar todas as ferramentas propostas pelo mundo, olhando a igreja como uma instituição, uma empresa que tem que dar certo e tem que promover um crescimento, e se valeu, né, de vários profissionais para atender essas demandas. Tudo bem, eu respeito, mas por que não olhar o ser humano com tantas demandas diferentes, que somente esse foco pastoral, do aconselhamento, do seguir regras, e etc., por que não trabalhar, né, na multidisciplinaridade, né, que você observa o ser humano integralmente, né, que não só é aquele que faz alguma coisa para atender aquela instituição, mas é alguém que é pessoa, é ser humano. Eu penso que a gente pode continuar também trazendo a ideia de quão importante é você se enxergar como pessoa. Uhum. E aí você, se enxergando como pessoa, você vai ver o que constitui uma pessoa. Aí vai nos remeter a quem nos fez, né? Sim, Pela sim. fé, a quem nos criou. Uma pessoa nos fez pessoas, e isso implica em quê? Em ser pessoa, que é muito mais do que aquilo hoje que a sociedade de consumo nos leva a olhar para os outros e nos olhar como seres que são consumistas e se deixam consumir, né? E tem que entregar segundo as demandas que estão sendo propostas. Aí volta aquilo que a gente falou no início. Sim. Você cria, né, um mundo fake, né, um tipo que aí a aparência, a casca é o que importa. Sim. Porque eu tenho que me vender. Sim, uma objetificação, né? É. Não só das coisas, mas das pessoas. Das pessoas. Ela vira um objeto de consumo. E aí, quando vira objeto, sociais, você tenta esvaziar, né, da sensibilidade, da humanidade. Sim. E quando você esvazia o ser humano da sua essência, que é o ser humano, você tira a sua energia vital, tira o sentido da existência dele e você coloca ele numa tendência à autoestima descer ladeira abaixo, porque ele não tem valor nele próprio. Uhum. Ele só tem no valor utilitário. Exatamente, no objeto que ele mesmo se tornou. Já vou precisar encerrar esse bloco. O papo é muito bacana, tem muito assunto, dá pra gente continuar aqui muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo não permite, então nós vamos fazer um intervalo rápido. No próximo bloco ele é mais curtinho, mas eu ainda vou devolver a palavra ao irmão para considerações finais, mas principalmente para quem nos assiste, já vão uma aplicação de toda essa questão. Poxa, e agora? Ouviu tanto aí? O que essa pessoa agora precisa fazer para que a caminhada dela, para que a vida cristã flua e flua bem, envolvendo todos esses aspectos, inclusive da saúde mental, tá bom? No próximo bloco, fica ligadinho que nós vamos fazer isso. Antes do intervalo, deixa eu só colocar aqui alguns comentários que nós pegamos lá no nosso Instagram, para dar voz a você que nos assiste. O primeiro do Iron Cavalcante, e ele responde a nossa enquete da seguinte forma: se for crente mesmo, ele é satisfeito, porque a presença de Deus é suficiente. Mas se for crente igual ao diabo,
Aí ele colocou 3 pontinhos aí para deixar você completar a frase. Obrigado, Airo. A Venair Paiva, ela fala o seguinte, ó. Como todo cristão, somos murmuradores como o povo do Egito. E, de fato, esse é um dos episódios mais marcantes do descontentamento do povo, mesmo tendo tudo. E para encerrar o comentário do Moisés Souza, o verdadeiro cristão entende que as tribulações fazem parte da sua jornada. Nem sempre é tão simples, viu, Moisés, fazer essa construção, mas é de fato o caminho que a gente tem que seguir. Obrigado pelo carinho e pelos comentários, viu? Tantos outros lá, mas infelizmente não dá tempo de colocar todo mundo. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Quer estudar teologia, quer se preparar aí para o trabalho do reino, gosta do trato das escrituras sagradas, quer se aprofundar no conhecimento, procure pela Grade. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta útil na sua preparação e capacitação para o conhecimento das Sagradas Escrituras. Além disso, vou deixar aqui para você o site da HIT, você que curte a emissora, os programas, a programação, o nosso conteúdo, chega por lá, tem muita informação, além, obviamente, de você encontrar a HIT em todas as redes sociais. É só nos procurar lá que você vai localizar todo o nosso material por lá também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, hoje conversando aqui sobre autoestima saudável e espiritualidade, uma conversa muito bacana, de muito conhecimento, de muito aprendizado. O psicanalista Javan Ferreira, nosso convidado, ele que tem nos ajudado nessa caminhada, e na sequência eu vou devolver a palavra ao meu convidado, ele vai fazer ali as considerações finais, mas vai focar principalmente numa aplicação para você que nos acompanha durante a conversa. E agora, o que tudo isso precisa mudar aí na sua visão de mundo, né? Na sua cosmovisão. Fica ligadinho, tá bom? Antes, deixa eu só dar aquela moral para quem assiste o programa, gosta do Vejam Só e manda sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente da produção do programa para você, telespectador ou telespectadora, tá bom? Então mande a sua foto. Pode ser pela página no Facebook do programa, o programa Vejam Só lá no Facebook, ou pelo nosso perfil no Instagram, programa Vejam Só. É só você nos localizar por lá, você vai ver lá aquela parte das mensagens, né? E você já envia ali na sua mensagem a sua foto. Pode aproveitar que você está assistindo agora o programa e fazer uma selfie. Bem simples mesmo, posiciona ali o celular, o Vejam Só ao fundo e já faz a foto e encaminha, tá bom? Pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. O importante é você enviar a sua foto e participar. Junto com a foto, mande o nome completo, a cidade e o estado, que a produção vai separar e mostrar a sua foto aqui no programa, tá bom? As fotos que nós separamos para hoje são as seguintes. A primeira delas vem aqui de São Miguel Paulista, na cidade de São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é a Adriana Pereira. Nossa telespectadora está aí acompanhando o Vejam Só. Ela fez exatamente isso, fez a selfie e mandou. Obrigado, Adriana, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida, tá bom? A próxima foto vem aqui de Itaquera, também, na cidade de São Paulo. E o nosso telespectador aí é o Oripes. Vai aparecer aí pra você, tá aí, ó. O Oripes acompanhando o Vejam Só. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência. Foto super bacana, super bem feita também. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua casa também, derramando graça, tá bom? E a última foto vem lá do Rio de Janeiro, do bairro de Bom Sucesso. E quem vai aparecer aí para você é o Patrick Vieira, nosso telespectador. Tá ali acompanhando pelo computador, deve estar lá no nosso canal do YouTube. Boa, Patrick, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nossos telespectadores que apareceram hoje aí vão concorrer a esta belíssima caneca do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa. Olha lá, ela ficou linda. Aí você vai poder tomar o seu café, o seu chá, ficar à vontade aí, ó, desfilar com ela aí, tá bom? Manda a sua foto, se você for o escolhido, nós vamos mandar aí para você esse presentaço, tá bom?
manda aí durante todo o mês de janeiro, tá? No final do mês a gente divulga quem levou a caneca do Vejam Só. Pastor Javan, infelizmente o nosso tempo é muito curtinho nesse bloco, mas a gente ainda tem aqui uns 4 minutos para essas considerações finais e principalmente uma aplicação para quem nos assiste, tá bom? Vou passar a palavra ao irmão para que possa, então, conversar aí com o nosso telespectador e oferecer para ele, principalmente, essa aplicação. Por favor. Uma situação muito interessante a gente poder, de alguma forma, contribuir para que você que se encontra, de alguma forma, até numa depressão ou na ansiedade, se você é um cristão, é um crente em Cristo, não se sinta a pior pessoa do mundo, isso é um sintoma da sua humanidade. E nós costumamos dizer que na psicanálise, em qualquer processo terapêutico, nós cremos que tem coisas que têm... primeiro, você pode remir os sintomas para que do desequilíbrio você encontre o equilíbrio e aí você possa ou ter curas ou ter controle, e por vezes o controle já é uma própria cura, porque tem doenças que você não vai curar, mas vai poder, com controle, ter uma qualidade de vida que não vai ser tão diferente de pessoas que não têm aquela mesma problemática que você aprende, né? E o processo terapêutico lhe ajuda muito nisso. Mas eu diria que você tem a grandeza, o potencial, as virtudes daquele que lhe criou, né? E cremos firmemente nisso, e isso é um elemento de fé, da espiritualidade, que, somada à sua consciência de você mesmo, como agente da sua cura, do autocontrole, você pode sair de qualquer situação emocional que você se encontre de desequilíbrio. Mas o mais importante é focar em estar de bem consigo mesmo. Isso é a receita. Na máxima, porque uma vez de bem consigo mesmo, você vai saber se ajustar, se posicionar na vida, pensando em preservar em primeiro lugar o seu bem-estar. E isso, mais uma vez, evoco o mandamento bíblico, né, do amor a Deus e ao próximo como a você mesmo. Você não ama o outro sem antes se amar. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, né? Você só ama o outro na proporção do amor que você tem por você mesmo. Você só cuida do outro à medida do cuidado que você tem consigo mesmo. E você, conhecendo a você mesmo, você também vai conhecer as possibilidades do outro. E aí o nível de expectativa vai ser mais real em relação a você mesmo e ao outro. E se precisa de ajuda, busque o aconselhamento com o seu pastor e certamente com sabedoria, se extrapola a esfera dele, ele vai lhe indicar a um terapeuta que pode ser, às vezes, um psiquiatra, se o problema é mais estrutural, orgânico, né? Ou um psicólogo que pode usar a terapia cognitiva comportamental, outras linhas, né? A Gestalt, a logoterapia, a psicanálise, né? Uma ferramenta fantástica. Eu, como psicanalista, amo e aconselho, vai a um psicanalista, ele vai te abençoar e sem reservas, sem medos, porque o setting da psicanálise, da psicoterapia em geral, ele é neutro de questões de julgamentos, de culpas. Eu costumo dizer que ao paciente que é preciso ele trocar culpas, Zeca, por responsabilidade. Sim. A começar dele assumir a responsabilidade em mudar a sua história com o potencial que ele tem, porque só ele mesmo pode mudar a história dele, né? Tirando do passado lições e até perdoando, se necessário for, o passado e todos os agentes que de alguma forma lhe impingiram dor, e crendo que o hoje pode ser melhor com aquilo que ele tem. Tomando como fechamento a tua palavra da pergunta, né? Que esse descontentamento, a murmuração, tem tudo a ver com a autoestima baixa. Quando a pessoa resgata a sua autoestima, encontrando valor para a vida e valor para ela mesma no contexto da vida, ela vai ser grata e vai se contentar com aquilo que tem, que é ela própria, com o mais precioso e com o plus de ter a espiritualidade e a fé. Amém. Muito obrigado, Javan, pelo carinho, meu irmão. Um privilégio poder dividir esses momentos com você. Nós vamos deixar os contatos do pastor Javan, do psicanalista Javan, para você lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer o trabalho do irmão. Tem muito conteúdo bacana e, obviamente, se você tiver interesse em procurá-lo também, tá bom?
De novo, obrigado, Deus abençoe, meu irmão. Eu que agradeço. Só para a gente fechar aí e mostrar realmente, ilustrar nessa fala final do Javan, vamos colocar o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você se você observa que o cristão é um ser mais contente ou mais reclamão, mais murmurador. Olha lá, 38% responderam que satisfeito, que é uma pessoa satisfeita com a vida. 62% apontando o crente como um ser muito reclamão e descontente, o que mostra realmente o quanto que a gente precisa avançar e a questão da autoestima, da espiritualidade, bom, tá tudo junto aí. Espero que o programa contribua de alguma forma para a gente mudar e transformar essa realidade também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você que curte e acompanha o Vejam Som. Forte abraço e até lá!